Olá, eu sou Gabriela Maldonado, psicóloga, sou especialista em psicologia clínica na abordagem gestáltica, estou aqui no Rio de Janeiro. Também sou coordenadora acadêmica do Instituto Carioca de Gestalt Terapia. Recebi aqui um convite muito carinhoso e especial da Hortência. Ela é aluna da Faculdade Estácio de Sá de Recife e o grupo mandou algumas perguntas aqui para a gente estar conversando numa espécie de entrevista online. E aí vamos conversar sobre Gestalt terapia, ok? Espero você para essa conversa. A Gestalt terapia é uma abordagem psicológica, é uma teoria de personalidade de psicoterapia que se encontra em constante transformação e desenvolvimento. No cenário da psicologia existia a visão psicanalítica e a visão comportamentalista do homem. E aí, em reação a essas duas visões, surgiu um movimento na Europa e nos Estados Unidos chamado Terceira Força em Psicologia, ou então corrente humanista. E a Gestalt terapia é uma das abordagens que fazem parte desse movimento. Existe aqui uma certa divergência de opiniões. Não que uma esteja certa ou outra errada, é só a forma como a gente vai enxergar. Então, alguns consideram Frederick Salomon Perls, o Fritz Perls, como o grande fundador da Gestalt terapia, o grande mentor da Gestalt terapia. E outros consideram o grupo dos 7, que foi um grupo que se reuniu, o Fritz faz parte desse grupo também, e eles começaram a pensar e a construir a Gestalt terapia. Esse grupo era composto por um médico, 2 psicanalistas, um educador, um escritor, um filósofo e um especialista em estudos orientais. Os nomes envolvidos eram o próprio Fritz, sua esposa Laura Posner Perls, Elliot Shapiro, Paul Goodman, Paul Waste, Isadora Fromm e Sylvester Eastman. A Gestalt terapia é uma abordagem essencialmente europeia, desenvolvida nos Estados Unidos. Ela surgiu nos meados de 1950 e, na verdade, ela explodiu como uma psicoterapia de sucesso lá nos Estados Unidos nas décadas de 60 e 70. A gente estava vivendo um período pós-guerra e a sociedade apresentou um berço muito propício para receber as ideias que ela vinha apresentando. A gente estava vivendo um momento de contracultura, de movimentos sociais, de revisão de muitos conceitos. Então a Gestalt terapia ela é uma síntese criativa de várias tendências culturais, filosóficas e teóricas que vieram revelando novos paradigmas nesse período pós-guerra, nessa época de efervescência cultural. Nós podemos dizer que a história da Gestalt terapia ela é indissociável da história pessoal de Fritz. E nesse processo de construção dessa abordagem, Fritz e Laura, eles fizeram um trajeto desde a Alemanha, de onde eles fugiram do terror nazista, até os Estados Unidos. E nesse percurso aí eles passaram pela Holanda, passaram pela África do Sul, onde eles ficaram por um certo tempo, chegaram a trabalhar lá, só que aí eles fugiram também de lá, por causa do fascismo representado pelo apartheid, chegaram nos Estados Unidos. Em 1952 foi inaugurado o Instituto de Gestalt de Nova York. E aí Fritz ele começou a fazer seminários, grupos, onde ele divulgava esse novo método psicoterápico. E aí ele começou a divulgar o seu trabalho pelos Estados Unidos, pelo Canadá. Em 1964 ele se mudou para Esalen, na Califórnia. Lá ele começou a coordenar workshops, a lecionar. E aí sim, ele ficou conhecido como um grande expoente de um método psicoterápico completamente novo e viável também. E aí, em 1968, os movimentos estudantis, com a reação contra a guerra do Vietnã, com um grande impulso dado ao questionamento dos valores vigentes, a sociedade estava pronta para receber a mensagem da psicologia humanista e da Gestalt terapia. E aí, era tudo que precisava para a Gestalt terapia eclodir.
A Gestalt terapia se tornou então um dos métodos terapêuticos amplamente divulgados e difundidos pelos Estados Unidos e pelo mundo todo até hoje. Essa pergunta é muito interessante. É essencial nós termos esse discernimento. A Gestalt terapia, como nós falamos lá no início, ela é uma abordagem psicológica. Já a psicologia da Gestalt é uma teoria. Ela faz parte das bases teóricas da Gestalt terapia. A confusão acontece muitas vezes pelo nome Gestalt, que se repete. Na verdade, a inspiração para o nome Gestalt terapia veio da psicologia da Gestalt. Por isso que elas têm esse nome em comum. Gestalt não tem uma tradução literal para a língua portuguesa, é uma palavra germânica, mas ela tem o sentido de configuração, de forma, de partes que se somam formando um todo. E assim, no primeiro momento, os psicólogos gestálticos, da psicologia da Gestalt, começaram estudando os mecanismos fisiológicos e psicológicos da percepção e a relação do organismo com o seu ambiente. Depois eles expandiram o seu trabalho para a área da memória, da inteligência, da expressão, até abrangerem a personalidade como um todo. E aí eles ressaltam funcionamentos análogos entre o domínio do fisiológico e do psíquico. Eu escolhi aqui para exemplificar um legado muito importante da teoria da aprendizagem da psicologia da Gestalt, que é a formação de figura e fundo. Vocês já ouviram falar? Deixa eu pegar aqui uma imagem. Pegando o exemplo aqui, tá? Do livro Gestalt, uma terapia do contato, do casal Ginger. Pegando essa figura aqui super conhecida, ó. O que vocês veem aqui? Nós podemos ver aqui uma taça, ou então o perfil de dois rostos, não é isso? Se encontrando aqui no meio. Então, o que acontece? Como é que é a figura e o fundo? Vou colocar aqui no cantinho. A figura é aquilo que salta pra gente, que vai para um primeiro plano, tá? E o fundo é aquilo que fica lá atrás, só compondo a imagem. Então, se o branco for figura pra gente, como se ele viesse pra frente aqui para um primeiro plano, o preto vira fundo e aí nós enxergamos uma taça. Se isso se inverte e o branco vira fundo, vai lá para trás, e o preto fica ressaltado, vira figura, então nós podemos ver aqui, ó, o perfil de dois rostos se encontrando. Ok? Todo campo ele vai se diferenciar em uma figura e um fundo, ok? E a relação existente entre figura e fundo que vai me dar o significado. Então, dependendo do que é figura, o que é fundo naquela imagem, nós damos significados completamente diferentes. Vou trazer outra imagem aqui pra gente brincar um pouquinho, tá legal? Vou colocar uma imagem aqui e eu queria perguntar pra vocês o que vocês veem aí, ok? Viram? De uma forma geral, as pessoas enxergam uma menina de perfil, meio que olhando para trás, ou então uma velha de nariz proeminente, né, de perfil também. Então, aí é uma figura mais elaborada, só que segue esse mesmo conceito. Quando alguns elementos dessa imagem vêm como figura pra gente e outros como fundo, nós enxergamos a menina. Quando isso se inverte ali e outros elementos vêm como figura, outros como fundo, essa imagem já ganha um significado completamente diferente pra gente e vira meio que uma bruxa ali, não é isso? E assim acontece na nossa vida também. Digamos, chega alguém no nosso consultório buscando terapia e tá com uma visão depressiva da vida, tá enxergando tudo como aquela bruxa, né? Como uma velhinha de nariz torto. E aí vem falando, eu sou feia, eu não sei fazer nada direito, minha vida é uma droga, né? Eu não vejo sentido nas coisas, né? Ela tá dando aquele significado para a vida dela. E aí às vezes você olha para a pessoa
e você consegue ver uma menina ali, né? Uma menina bonita. E aí você começa a falar, não, mas e aquele concurso que você passou? E aquilo que você conquistou? Ela vai falar pra você, ah, mas foi sorte. Não, ah, mas aquilo, ah, nem fui eu, nem... Isso não tem importância, né? Ela tá rígida naquela imagem de que a vida dela não serve, ok? É como se ela tivesse congelado aquela relação de figura e fundo ali e não conseguisse ver outras possibilidades, tá? Então, assim, a Gestalt ela vem quebrando um conceito muito interessante. A gente tende a pensar, a olhar, por exemplo, para a imagem que ou é uma menina ou é uma bruxa. E a gente vem ampliando isso. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, né? É uma bruxa e é uma menina também, né? E ali, nesse exemplo da terapia, não adianta a gente tentar convencer a pessoa de que ela é uma menina também. Ela está ali enrijecida naquela visão de bruxa. Então, às vezes, a gente precisa tentar entender como se dá essa experiência para ela. Então, me mostra como que você enxerga essa bruxa, qual o sentido que isso faz para você. Essa figura é muito interessante porque há vários anos atrás eu mostrei para o meu marido e eu perguntei o que ele via. E aí ele disse para mim que via a imagem de um mangá, né, que são aqueles desenhos japoneses, assim. E aí eu falei, não, essa figura é conhecida, ou é uma menina ou é uma bruxa. E ele, não vejo nem menina nem bruxa, é um mangá. E a gente ficou naquela coisa, né? Eu, não, mas o certo é você ver a menina ou a velha, enfim. Até que chegou um momento que eu falei assim, peraí, você tá vendo isso? Então me mostra como é que você tá vendo. E aí ele começou a descrever como se fosse a menina de perfil, só que a orelha da menina é o olho. E aí eu falei, nossa, é mesmo, parece um desenho japonês. Sabe esse, cara, é isso mesmo. Isso que a gente chama de insight, né? É como se aquela imagem tivesse ganhado um novo significado para mim naquele momento, né? Desde aquele momento em diante, quando eu olho para essa figura, ela nunca mais é para mim só uma menina ou só uma velha. Ela é uma menina, ela é uma velha e ela é um mangá também, né? Então eu ampliei a minha percepção, eu reconfigurei essa imagem na minha vida, tá? E é isso que a terapia busca, né? A Gestalt terapia busca ampliar o nosso olhar sobre nós mesmos, sobre nossas relações, sobre a nossa vida. Que às vezes nós enrijecemos em uma única forma de perceber as coisas, né? Como ali eu estava enrijecida numa forma já conhecida para mim, num padrão de ver a menina ou a velha. E naquele momento que eu vi alguma coisa diferente, eu falei, nossa, estava bem na minha frente, eu não estava vendo, né? Isso não elimina o significado da jovenzinha ou da senhora na minha imagem, mas acrescenta mais uma forma, né? E quando a gente consegue perceber a nossa vida, as nossas experiências e dar novos significados a isso, nós podemos ampliar a nossa forma de atuação no mundo, a nossa forma de enxergar as coisas, e enriquece muito mais a nossa vida. E aí, essa experiência me acrescentou mais uma coisa que foi muito interessante, que depois que eu consegui enxergar o que meu marido estava conseguindo ver na imagem, eu consegui também explicar para ele como que eu via a menina e a velha, e ele conseguiu ver o que ele não estava vendo. Então, olha só que interessante. Quando nós nos disponibilizamos a perceber o ponto de vista do outro com tanto respeito quanto nós temos pela nossa própria visão de mundo, gente, isso derruba muros invisíveis. Aí ele pôde também se propor a inverter a posição e a tentar olhar aquilo com o meu ponto de vista também, com o meu olhar. Então, a gente não trabalha tentando colocar a goela abaixo a nossa percepção no cliente. A gente vai tentar entender esse mundo experiencial dele para depois, quem sabe, a gente também poder oferecer a nossa percepção sobre aquilo
e ele poder fazer esse movimento e ampliar sua percepção de mundo. Não, a Gestalt terapia ela não tem contraindicação. Ela se encaixa muito bem na clínica, no atendimento individual, no atendimento de grupos, tanto na terapia de grupo como terapia familiar, terapia de sistemas íntimos, de casais. Se encaixa muito bem também em organizações, na psicologia hospitalar, na psicologia escolar, em trabalhos com comunidades. Aí na clínica ela abrange desde o autoconhecimento até o tratamento de transtornos psicopatológicos, tratamento de depressão, de pânico, de transtornos alimentares. Sim, essa abordagem funciona muito bem em contexto escolar. Aliás, tem uma proximidade muito grande com o mundo infantil e traz a questão da criatividade, da plasticidade. É muito bom com crianças, tá? Tanto em ambiente escolar quanto na clínica. O atendimento clínico infantil em Gestalt terapia é muito rico e, assim, demonstra os resultados muito legais. Na psicologia escolar não existe uma idade mínima determinada, tá? Agora, no contexto clínico, apesar de não existir também uma regra de idade, eu particularmente, claro que a gente vai avaliar, né, cada situação que chega, mas quando a criança é muito novinha, geralmente até uns 4 aninhos, eu costumo propor uma terapia familiar, ao invés de um atendimento só para criança. O termo aqui e agora em Gestalt terapia tem 2 origens. Uma delas é a psicologia da Gestalt e a outra são filosofias orientais. Bom, só que o que isso significa na prática clínica? Na prática clínica, o aqui e agora ele se refere a uma concentração no momento presente, nesse tempo e nesse espaço. Nós acreditamos que a única coisa que nós temos na mão é o momento presente. Nós podemos ter acesso ao passado através de memórias, né, que emergem nesse presente, ou então nós podemos ter fantasias, expectativas de um futuro também construídas nesse presente, ok? Então, não é que a gente não trabalhe o passado e nem o futuro, nós trabalhamos só que a partir do presente. O presente é o ponto de partida. Ele é o nosso referencial, então nós vamos trabalhar esse passado referenciado no presente, ok? Então, como que isso continua se repetindo na minha vida hoje? Qual a função disso permanecer hoje na minha vida? O que eu sinto quando eu me remeto a essas lembranças? Ou então lá no futuro, né, quando a gente se projeta. Como que é para você imaginar isso? O que você sente? Então nós trabalhamos sensorialmente ancorados no presente. E nós acreditamos que é nesse presente também que nós podemos reeditar e reconfigurar tanto lembranças do passado quanto nossas fantasias do futuro. É aqui que a mudança e a transformação podem acontecer. Então é no momento presente que a gente trabalha. A Gestalt terapia torna possível para o paciente em terapia revisitar todo o seu padrão de existência a partir da perspectiva do agora. Quero agradecer aqui a Hortência, ao grupo que fez esse convite aqui. É um prazer poder dividir, compartilhar tudo isso aqui com vocês. Espero ter acrescentado aí. Um beijo pessoal de Recife. E eu quero dizer que vocês estão aí no primeiro período de psicologia, né? Que nós somos os nossos principais instrumentos de trabalho enquanto terapeutas. Então, invistam em vocês também. É muito importante investir num bom processo de terapia. Não deixem de se cuidar, de se olhar, até porque as nossas intervenções dentro de um consultório vão depender também da nossa bagagem de vida, da nossa experiência, não só da teoria que a gente tem acesso, mas da nossa bagagem de vida enquanto pessoas também.
Então eu desejo aqui um ótimo processo de construção de vocês, que dura o resto da vida, tá? Mando um beijo especial e desejo muito sucesso e crescimento para todo mundo. Um beijo enorme. Eu quero aproveitar e dizer que eu tenho um canal no YouTube também, vocês me acham como Gabi Maldonado. E lá eu levo vários assuntos sobre Gestalt terapia. Tem um que eu acho que vocês vão curtir muito, que é o que é Gestalt terapia, que vem também trazendo explanação numa linguagem bem simples sobre o assunto. E tem também vídeos sobre questões do dia a dia ligadas à psicologia. Então se inscrevam no canal, deem joinha lá pra mim nos vídeos que vocês curtirem, tá? Vai ser um prazer ter vocês por aqui também. Beijão, tchau, tchau.